Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, também trabalho com consultoria de imagem, estratégia de marca pessoal, que amo um salto alto e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Eu espero que você, meu ouvinte, esteja bem. Agora aqui em São Paulo são exatamente meio-dia, e eu estou com duas convidadas aqui maravilhosas. Daqui a pouquinho eu vou apresentar elas, a gente já vai começar esse bate-papo. Mas antes, eu quero mandar um abraço e um beijo para vocês que estão entrando aqui. Pessoal de Santarém, Pará, pessoal da Alemanha, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Gente, tem muita gente de fora do Brasil aqui, hein? Pessoal da França, Belo Horizonte, Paraopeba, Sete Lagoas, Mucuri, Pedro Leopoldo, Ipatinga, Governador Valadares, pessoal de Minas Gerais sempre em peso aqui com a gente. Tiradentes, Iguatama, Arco também de Minas Gerais, São Carlos, São Paulo, pessoal de Buenos Aires, na Argentina, pessoal de Santa Cruz também na Argentina e São Paulo, capital. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então vamos começar aqui apresentando nossas convidadas. A primeira convidada de hoje é a Kênia Oliveira. A Kênia Oliveira é enfermeira no Espaço JR e Saúde, especialista em práticas integrativas e complementares em saúde e docente da Univag, Centro Universitário de Várzea Grande. Tudo bem, Kênia? Como que você está? O áudio. Só um pouquinho. Olá, bom dia a todos. Bem, vocês, né? Estou muito feliz de participar e à disposição para tirar dúvidas, né, sobre o tema discutido. Eu sou enfermeira de formação, tenho especialização em práticas integrativas, né, e tenho trabalhado nos últimos 10 anos na saúde da mulher, na saúde do adulto e do idoso. Ah, maravilha! E quem está comigo também é a Janaína Rodrigues, que é psicóloga clínica, pedagoga, especialista, mestre e doutora pela UFMT, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, também em ecoterapia pela UNB, especialista em psicologia social. E atua há 15 anos nas áreas da saúde e educação, no ensino superior, graduação e pós-graduação. Tudo bem, Janaína? Como é que você está? Tudo bem, bom dia a todos e a todas. Fabiana, um prazer estar aqui, né, para dialogar com um tema tão importante como esse. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Maravilha. E já é a terceira vez que você está aqui, né, Jana? Né? Já vim aqui outras vezes, sim. Maravilha. E hoje, mulheres, nosso bate-papo é sobre um tema super importante, principalmente porque estamos falando do mês de outubro, né? E nós estamos falando aqui para mulheres empreendedoras. Então, nosso tema de hoje é liderança com autocuidado, prevenção do câncer de mama para as mulheres empreendedoras. Um tema importantíssimo, até porque o mês de outubro é o mês da conscientização, né, pela prevenção ao câncer de mama. Então, duas mulheres aqui que falam sobre o assunto e que vão bater esse papo aqui com a gente. Inclusive, você que está nos ouvindo, não deixe de participar. Você pode mandar sua dúvida, pode mandar sua sugestão, enfim, fique à vontade. O número é DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, que é pelo WhatsApp, a mensagem, ou você pode mandar pelo próprio site que vocês estão nos ouvindo aí. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo, né, para falar sobre esse tema tão importante, certo? Então nós vamos começar aqui, eu vou começar fazendo a pergunta para a Kênia, porque assim, Kênia, nós estamos no mês de outubro e nós sabemos que a prevenção ela tem que ser constante, não é só no mês de outubro. Mas o mês de outubro é um mês que se reforça isso, principalmente para alertar as mulheres que muitas vezes nessa correria do dia a dia, principalmente falando em mulheres empreendedoras, que tem muita coisa para fazer, tem que cuidar da casa, do negócio, enfim, às vezes vai deixando isso para depois, né? Então a pergunta que eu queria saber de você é o seguinte: quais os sinais, né, e sintomas iniciais do câncer de mama são mais comuns, né? E como as mulheres podem identificar essas mudanças no seu corpo? Sim. Então, meninas, né, que estão nos ouvindo aí nessas cidades citadas, o que nós mulheres precisamos fazer é conhecer o próprio corpo, né? Porque se nós conhecemos o corpo, nós estaremos atentos às mudanças hormonais que chegam,
com a idade, né? Então, assim, câncer em geral, ele é uma doença silenciosa. Então, o câncer de mama não é do dia para a noite que ele vai aparecer. No entanto, existem alguns sinais e sintomas clínicos que levam os profissionais da saúde, e até o paciente também, né, quando ele vai fazer o autoexame, a desconfiar que possa ser um câncer, dentre eles a fadiga relacionada ao câncer. Outra coisa que se observa bastante são os nódulos, né? Ao fazer a palpação, observa-se os nódulos, tanto na mama quanto nessa região axilar. Então, nós, mulheres, ao palparmos e encontrarmos um nódulo, alguma coisa assim, nós teremos uma mínima noção que aquilo ali não pertence àquele lugar. Porque, então, assim, um dos cuidados básicos que nós temos que ter é conhecer o corpo e cuidar de si mesmo. Então, o autoexame, que é uma das ferramentas que a gente mais usa, ele não é uma ferramenta que você fala, é o câncer. Você não consegue fechar um diagnóstico só com base no autoexame. Mas ela é uma ferramenta primordial para o autocuidado. Então, mensalmente, sempre assim, uma semana após a menstruação, quando o corpo estiver desinchado, o ideal é que faça o autoexame. E avalie as duas mamas, né? Com movimentos circulares, a mama esquerda e a mama direita. Tá? Então, sentiu alguma coisa de errada que não pertence ao seu corpo, procure orientação, né, dos profissionais da saúde. Uma outra coisa também que visivelmente, quando a gente olha para as mamas, é o mamilo, né? Essa parte aqui da areola, ele fica invertido. Ou ele fica assim para dentro, né? Ou muito para fora, assim. Entendi. Outra coisa que a gente observa ao ver também é a pele. Então, em geral, a pele da mama, ela é mais fina, mas ao mesmo tempo ela é brilhante como das outras partes do corpo. E quando o câncer está instalado, ela fica com um formato assim de casca de laranja, ela fica áspera. Então, quando você pegar, você vai ver que ela não está lisinha. Então, ela fica grossa, assim, né, nessa região das mãos, tá? Então, é interessante observar esses sinais, porque muitas vezes você pode até se precipitar, falar, não, é câncer, é câncer, é câncer. E aí você vai fazer uma avaliação mais minuciosa, não é somente uma alteração hormonal. Às vezes nós encontramos um nódulo na mama e esse é um nódulo de gordura, não é um câncer. Entendi. Importante, viu? Porque às vezes a mulher entra em desespero, né? Isso, pensa, você recebeu o diagnóstico que você está com câncer, você pensa, vou morrer, né? Porque esse é o pensamento da população em geral. Mas o câncer, ele é uma patologia 100% tratável e curável quando diagnosticado no início. E pensando nisso, é que antigamente o Ministério da Saúde falava para as mulheres, faça o autoexame das mamas, palpou algo diferente, já é o câncer, né? Então, aí, quando as mulheres encontravam, elas falavam, nossa, já estou com um nódulo, alguma coisa assim, né? E o autoexame, ele tinha passado a ser algo que trazia um diagnóstico. Hoje, o olhar que a gente tem para o autoexame é para o conhecimento do corpo, para o autocuidado. Porque quando você palpa algo, e se for um câncer, ele já está grande. Entendi. Então, você já teria que... Né? Então, fazer isso constantemente, né? Não só no mês de outubro, né, mulheres? Mês a mês, né? Os meses temáticos do Ministério da Saúde. Ih, eu acho que ela caiu. Bom, mas vamos continuar aqui enquanto ela volta. Jana, agora a pergunta é para você. Ela estava falando, né, sobre a prevenção, o que precisa ser feito ali, para quais são os sintomas e quais os sinais, como fazer, né? Mas eu queria saber o seguinte, pensando agora na saúde mental, de que forma a saúde mental ela está relacionada ao autocuidado e à prevenção de doenças, que no caso, o nosso tema hoje é o câncer de mama. Então, Fabiana, a saúde mental, bom, gente, eu quero aproveitar e dizer que no dia 10 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala em diversos fatores que influenciam nessa saúde mental. Mas o que nós, profissionais da saúde,
buscamos trabalhar enquanto promoção de saúde mental, é uma rotina de autocuidado, né? A rotina de autocuidado, ela auxilia muito na promoção da saúde mental. E aí, quando eu falo a rotina de autocuidado, ela envolve desde uma alimentação saudável, atividade física regular, sono adequado, né? A gente fala ali do higiene de sono, às vezes evitar a tela antes de dormir, conhecer o próprio corpo, né? Como a Kênia muito bem colocou, você fazer o autoexame, e não só o autoexame, Fabiana, muitas vezes, né? Você está falando aqui na maioria das mulheres empreendedoras, são mulheres que têm uma rotina muito intensa. Sim, com certeza. E também são donas de casa, que a gente faz múltiplas tarefas, que são empreendedoras, e muitas vezes essa mulher, ela acaba negligenciando a ela mesma. Por isso que eu falo que é muito importante que quem cuida precisa ser cuidado. Então, assim, você manter regularmente as suas consultas, os seus exames preventivos, para que você possa acompanhar e verificar esse processo, né? Como a Kênia falou, quando se consegue identificar através do autoexame, muitas vezes já está no estado avançado, né? Então, assim, conhecer o próprio corpo, fazer o autoexame mensalmente, mas também manter uma rotina de cuidados, fazendo o acompanhamento médico, nós mulheres, né, regularmente, principalmente as mulheres que já têm uma certa idade e que a propensão acaba aumentando. Além disso, Fabiana, a gente pode evitar, nessa rotina de autocuidado, vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento do câncer de mama, que está ligado desde o sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, enfim, uma série de cuidados que a gente deve ter com o próprio corpo para prevenir não somente o câncer de mama, mas diversas outras doenças. Então, cuidar da saúde mental é cuidar do corpo como um todo, é você ter uma rotina de autocuidado. É como eu sempre digo aos pacientes, eu falo, olha, autocuidado é igual tomar banho. Dia, não adianta tomar 10 banhos no dia e falar, vou ficar 10 dias cheirosinho, não vou precisar tomar banho. Amanhã começa a cheirar mal. Então, é uma rotina diária que a gente tem que ter de cuidado com nós mesmos, de fazermos escolhas mais saudáveis dentro das nossas possibilidades. E aí, assim, envolve também, né, quando a gente fala nesse processo de autocuidado, a gente entender que é algo que é nós que temos que fazer, por isso é auto, para nós mesmos, né? Às vezes é muito comum culpabilizar o outro, né? Eu não é o trabalho, é a família, enfim, uma série de situações que me impedem de cuidar de mim mesmo. Então, assim, é você colocar você na sua agenda como prioridade. Maravilha. Entender que é aquele tipo de coisa que só você pode fazer por você. Eu falo que é igual tomar água. Eu falo, olha, a água que eu bebo não mata a sua sede. Eu posso até te fornecer água, mas para que você sacie a sua sede, você precisa tomar. O autocuidado é isso. Nós, profissionais da saúde, nós orientamos, nós buscamos incentivar as pessoas, conscientizar as pessoas da importância do autocuidado, mas é algo que só a pessoa pode fazer por ela mesma. Exato. É muito importante sempre trazer esse tema, eu sempre prezo por trazer esses temas sobre autocuidado, principalmente dando prioridade para a saúde, porque imagina, seu negócio não vai funcionar se você não estiver bem, sua família não vai ficar bem se você não estiver bem, então você precisa se priorizar, não é mesmo? E eu queria tirar uma dúvida também com a Kênia, agora, que a Jana falou sobre o autocuidado, aí me veio uma outra dúvida aqui, que sempre as mulheres também têm essa dúvida sobre a questão da mamografia, né? Existe uma idade
exata para fazer a mamografia ou não? Porque, assim, isso é o que eu já ouvi falar, por isso me corrijam, por favor. Que a mulher, ela faz a mamografia a partir dos 40. Mas já vi pessoas falando que não, que pode fazer antes. Então, assim, qual é o momento ideal de fazer a mamografia? Tá, legal, né? E a Jana falando do autocuidado, e me veio à mente, assim, algo que eu tive que trabalhar em mim, que foi assim, faça as coisas mesmo você não querendo no momento. Então, tem Uhum. dia que você acorda, você não quer ir para a academia malhar, mas você precisa, né? Então, Sim, aí, sim. vá, simplesmente vá, né? Entenda que você precisa fazer isso por você, né? Então, o câncer de mama em si, você tem que pensar em fatores de risco. Então, por exemplo, se você teve na sua família uma mulher, né, que é parente sua ali de primeiro grau, que já teve o câncer de mama, como por exemplo a sua mãe, ela teve o câncer de mama, o ideal é que você comece o rastreio, né, com ultrassonografia, tá? Com ultrassom Certo. a partir dos 30 anos, certo? Então, anualmente, você faz a ultrassom, beleza? Igual, por exemplo, aconteceu com a atriz Angelina Jolie. Ela tinha, Sim. nos parentes de primeiro grau dela, uma mãe e uma irmã, que faleceram, né, de câncer de mama. Ela foi, extirpou as duas mamas e colocou prótese. Então, teoricamente, de câncer de mama, ela não iria perecer, tá? Então, assim, note que o fator de risco, que é a hereditariedade, para ela é muito forte. Então, as mulheres precisam observar também isso, né? Qual é a carga genética que eu carrego? Na Uhum. minha família, tem parentes de primeiro grau com essa incidência? Se tiver, o acompanhamento ginecológico ele deve ser feito, né, a partir dos 30 anos com ultrassonografia. E lá na frente, caso o médico entenda que você precisa fazer a mamografia, a partir dos 45 anos você começa, tá? Então, assim, mamografia para mulheres, por exemplo, que não tem o fator hereditário. Ela começa Uhum. a partir dos 45 anos na atenção básica. No entanto, essa mulher, ela precisa se cuidar. Então, mensalmente, uma semana após o período menstrual, ela precisa procurar uma unidade básica de saúde, um postinho, próximo à residência dela, e passar por uma avaliação clínica das mamas pelo profissional enfermeiro. Note que ela não precisa passar por uma consulta médica para se autoavaliar. E Uhum. quanto mais ela vai e observa o profissional fazer, ela vai conseguir reproduzir nela mesma, né? Então, esse mês eu não vou, mas eu vou fazer exatamente o que o profissional me ensinou, Certo. tá? Ok. Então, assim, e para as mulheres que não menstruam, por exemplo? Para as mulheres que menstruam, o autoexame tem que ser feito uma semana após o fluxo, né? Para as mulheres que não menstruam, ela precisa escolher um dia no mês. Uhum. Porque geralmente usa anticoncepcional de contínuo, né? Então escolha um dia no mês e sempre nesse mesmo dia, mensalmente, faça o exame, tá? Então a primeira coisa que se faz é ultrassom, né? Em geral nos particulares. E a partir dos 45 anos, o exame da mamografia, que o seio é colocado em uma máquina, né? E prensa para fazer toda a avaliação diagnóstica. Uhum. E é um exame Maravilha. extremamente desconfortável, mas é Uhum. necessário. Esse exame ele se assemelha com o Papa Nicolau, que é a coleta do CCO. Muito desconfortável, mas extremamente necessário para o Sim, controle da saúde. Né? Então, sim. precisamos fazer, meninas. Eu não gosto, dói. Faça. Você precisa ter uma métrica de como seu corpo está evoluindo. Você está evoluindo para a saúde ou você está evoluindo para a doença? Né? Então, nós Uhum. temos que ter clareza nisso. Maravilha. Olha, mulheres, vocês viram, né? Então, é importante você, é que nem a Kênia falou, você tem um dia no mês ali, dependendo da sua questão, se você menstrua, não menstrua, enfim, para você se autoavaliar. Porque assim como você quer que o seu negócio cresça, evolua, é o que a Kênia falou.
Como é que está a sua saúde? Evoluindo para a doença ou evoluindo para a saúde? Então, você precisa olhar, sim, isso. Isso é um ato obrigatório na sua vida. Não é o se desce, é obrigatório, não é mesmo? Bom, agora é 12h20, então nós vamos no nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Então, mulher, você não saia daí. Olá, estamos de volta então com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas. E quem está comigo aqui é a Kênia Oliveira, que é enfermeira, e a Janaína Rodrigues, que é psicóloga. E a gente está batendo um papo sobre liderança com autocuidado, prevenção do câncer de mama para as mulheres empreendedoras. Eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui. Campinas, São Paulo, Recife, Pernambuco, Boa Viagem, Ceará, pessoal de Lisboa, Portugal, Carapicuíba, São Paulo, Contagem, Minas Gerais. É um prazer ter vocês aqui com a gente e principalmente por um tema tão importante, que é falar sobre a prevenção ao câncer de mama. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu vou perguntar agora para Janaína. Jana, eu quero saber de você o seguinte: como bem você falou sobre essa questão da saúde mental, sobre essa questão do autocuidado, como a mulher ela pode equilibrar a liderança, porque aí eu estou falando da liderança dela dos negócios, em casa, de si mesma, enfim, e o autocuidado sem sentir culpada por parar, né? Porque é aquele momento que ela precisa tirar ali para ela poder se cuidar, e muitas mulheres, eu sei disso, que se sentem culpadas quando elas tiram esse tempo para elas, não é? E como elas podem, como eu posso dizer, como ela pode equilibrar tudo isso? Olha só, Fabiana, uma das questões, assim, cada caso, é uma situação, ou seja, cada pessoa é um universo em si. Mas é importante que, como uma líder, ela saiba delegar. Você sabe que um dos aspectos muito importantes, uma das habilidades muito importantes da liderança é saber delegar, né? Então, assim, ela não precisa fazer tudo e querer dar conta de tudo. É porque se ela tentar fazer isso, provavelmente, em algum aspecto, ela não vai conseguir fazer tudo e dar conta de tudo tão bem. Então, é importante que ela saiba delegar as funções para que outras pessoas também possam fazer. Quando a gente fala de cuidados com a casa, que às vezes eu acho que, né, é o que pega muito, eu sempre digo que cuidar da casa é responsabilidade de quem mora na casa. Uhum. Então, todos devem contribuir. Inclusive, para quem tem filhos, os filhos, desde pequeno, aprenderem a organizar e a cuidar dos seus objetos, das suas roupas, do seu quarto. Isso, Fabiana, é um processo extremamente importante educacional, né? Então, a gente tem até aí pesquisas, não vou entrar nesse mérito, falando de crianças, né, que ajudam nos afazeres domésticos, do quanto isso contribui para o desenvolvimento dessa criança como um todo. Então, é importante que essa mulher, ela saiba delegar e ela entenda que ela não precisa dar conta de tudo, que os afazeres da casa não é só responsabilidade dela, mas de todas as pessoas que moram na casa. Portanto, as tarefas domésticas, elas devem ser compartilhadas também, tá? E a criança, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com aquilo que ela consegue fazer, ela deve ser estimulada, incentivada a fazer, e à medida que ela vai crescendo, vai atribuindo a ela mais tarefas. Então, cuidar da casa é uma tarefa de quem mora na casa e não só da mulher. E entender que, como qualquer outra pessoa, ela é merecedora. Ela é merecedora de ser cuidada, tá? Sim. Então, ela é merecedora desse tempo para ela ler um livro que ela gostaria, para ela, de repente, cuidar, né, das unhas, do cabelo, ir num salão, fazer uma massagem, que é algo que ela goste, para ela tomar um banho demorado, poder, né, apalpar o corpo, aquele banho relaxante, que muitas vezes a rotina é tão corrida que o banho, assim, é muito rápido, porque está sempre quase que atrasada para alguma coisa. Então, poder tomar aquele banho mais demorado, poder observar o próprio corpo, que ela se inclua na agenda dela, que ela coloque
ela enquanto prioridade na agenda dela e que ela entenda que isso não é egoísmo, isso é necessário. Porque se ela não estiver bem fisicamente, mentalmente, ela não vai conseguir cuidar da família, ela não vai conseguir cuidar da empresa, ela não vai conseguir sequer cuidar dela mesma. Então, Sim. o melhor e o maior investimento que ela deve fazer é em cuidar dela mesma, da saúde dela, porque ela estando bem, ela consegue administrar todas as demais áreas da vida dela. Entenda, administrar não é fazer tudo. Uhum. Administra, a gente delega, a gente pede para alguém fazer, a gente normalmente nós elegemos o que é prioridade, o que não é, nós deixamos para um outro momento. É entender que prioridade é ela cuidar dela, ela está bem. Ela estando bem, ela vai conseguir fazer, né? Gerenciar bem o negócio dela, a família, enfim, a vida como um todo. Porque saúde, Fabiana, é primordial, é algo extremamente valioso, tá? E é uma questão também que, assim, se você investe em promoção em saúde, você evita muito, né? Até de afastar do trabalho, o custo é muito menor, o sofrimento, né? Uhum. E aí, olha, eu queria fazer a Kênia falou que algumas mulheres, e de fato, muitas mulheres, quando vão fazer a mamografia, algumas das queixas das mulheres de não fazer a mamografia é por ser um exame desconfortável. Eu faço mamografia já há alguns anos, então vocês sabem que eu já tenho 40. E normalmente a moça que acompanha é sempre no mesmo local, ela é muito gentil, e ela pergunta, foi desconfortável? Né, se foi, eu falei, não, tranquilo, né, se machucou, tal, não, foi tranquilo. Por que que eu falo para ela? Ela falou, algumas mulheres reclamam, eu falei, pois é, mas tem procedimentos estéticos muito mais dolorosos e as mulheres fazem. Muito bom você falar isso. Tá? Eu sempre falo isso para ela, Sim. procedimentos estéticos muito mais dolorosos e as mulheres fazem e não reclamam, né? Em função da beleza. Então, que a gente possa fazer e passar por essa situação de desconforto feliz por saber que é uma oportunidade de autocuidado que a tecnologia nos proporciona, né? Que muitas mulheres no passado não tinham e hoje nós temos essa tecnologia que nos proporciona, né? Também esse exame. E é interessante, né, que a gente reflita sobre isso, sobre quais são as nossas prioridades. Sim, incrível isso que você disse, porque realmente isso acontece muito. Né? A mulher é para fazer o exame, que é o preventivo, ou no caso a mamografia, é desconfortável, é ruim, é isso, e fica adiando, 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 adiando. Mas quando é para fazer um procedimento estético, não adia, né? Está ali na agenda como prioridade. E eu falo porque muitas vezes, nessa questão de prioridade, a gente procura muito o externo e deixa de cuidar do interno, né? O externo tem que ser para ontem e tal, porque tem que mudar, tem que isso e aquilo. Mas o interno, porque o interno inclui a questão da saúde mental, inclui a questão da saúde física. E muitas vezes a mulher vai deixando de lado. E eu falo porque muitas vezes, quando você chega nessa situação, né, que você chega ali, que você fala, poxa, por que eu não cuidei antes? Vai vir sempre essa reflexão, por que eu não fiz antes? E aí você vai esperar essa crise, essa situação acontecer para você depois pensar por que eu não fiz antes. Então, se você pode fazer, comece agora. E aí a próxima pergunta para a Kênia é justamente sobre isso. Há muita resistência das mulheres, você deve atender várias mulheres também, enfim, você está no meio da saúde. Mas há muita resistência, assim, das mulheres em relação a isso, em priorizar esses exames preventivos. E aí tem essa questão de como mudar a mentalidade, bem como a Janaína falou. Ela falou um ponto aí que eu acho que deu uma virada de chave para muitas, acredito eu aqui, né? Ou seja, prioriza a saúde, a beleza vem depois, né? Sim. Na verdade, assim, eu não consigo ver a resistência. Eu vejo mais a negligência.
sabe? Eu vejo mais assim, o não se permitir. Entendi. Porque realizar os exames, tirar um tempinho para você, é algo que você vai se amar em primeiro lugar, não é? Uhum. Então, assim, eu vejo mais assim as mulheres, eu vou, não preciso trabalhar 8 horas por dia, eu preciso trabalhar 44 horas semanais, mas dessas 44 horas trabalhadas, sobram várias horas e você não tirou uma para você durante uma semana, por exemplo, né? Uhum. Então, a resistência em si eu não consigo observar. Eu vejo, né? E isso, inclusive, já até aconteceu comigo, eu vejo negligência. Nós sermos negligentes conosco quanto ao cuidado da saúde. Então, isso eu vejo. E aí, por culpa, se eu gastar o tempo fazendo isso, eu deixei de produzir tantas horas. E, na verdade, você não está gastando o seu tempo à toa, você está cuidando do seu bem precioso. Uhum. Uma outra coisa que eu observo também nas mulheres é o não conhecimento das fases da vida da mulher. Então, nós temos fase de reprodução, nós temos a fase onde os hormônios estão lá em cima. Nós temos também fase que os hormônios estão lá embaixo. Né? Uhum. Então, nós precisamos conhecer em que fase nós estamos para repor esses hormônios. Né? A medicina evoluiu demais, e isso é maravilhoso. Nós temos que usufruir disso. E eu só tomo conhecimento disso quando eu faço o acompanhamento da saúde. Então, muitas vezes, o que eu observo nas mulheres? Eu estou muito cansada, o meu sono não é reparador, eu não me alimento bem. Olha, vamos compreender o porquê isso está acontecendo na sua vida. Né? Então, a pausa para reflexão em meio do cotidiano cansativo é algo que eu não vejo com muita frequência no mundo das mulheres. E eu posso falar com propriedade, porque isso também já aconteceu comigo. Né? Então, stop, meninas, stop, né? Dá uma paradinha, reflita, olha, eu já passei dos 30 anos, o que será que pode estar acontecendo com o meu corpo agora? Será que a fadiga que eu estou sentindo, ela está relacionada ao trabalho ou ao desenvolvimento do meu corpo? No sentido de, eu estou cansada porque eu trabalhei 8 horas, então eu vou dormir, o sono será reparador, no outro dia eu estou legal. Ou eu estou cansada por um distúrbio hormonal, que eu vou dormir e no outro dia eu vou acordar mais cansada ainda, né? Então, a resistência em si, se formos pensar na palavra resistência, seria de se permitir, né? Permitir-se ser cuidada ou se cuidar, né? Então, seria nesse sentido aí. Maravilha. Então, mulheres, vocês já sabem, né? As duas profissionais aqui já disseram, priorize você na agenda, faça a sua rotina, né? Não espere algo acontecer para que você vá atrás de cuidar da sua saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde física, né? Porque elas se complementam ali. Então, é muito importante para que você busque isso e seja algo da sua rotina ali, né? Toda semana, todos os dias, enfim. Agora é 12h41, nós vamos para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Voltamos com o nosso último bloco do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. Quem está comigo hoje aqui é Kênia Oliveira, que é enfermeira, e também a Janaína Rodrigues, que é psicóloga. A gente está batendo um papo sobre liderança com autocuidado. Prevenção ao câncer de mama para as mulheres empreendedoras. Então, já tivemos vários insights aqui, algumas lapadas também para essas mulheres começarem a se cuidar, não é mesmo? E eu quero agradecer muito a presença de vocês, mas antes eu quero que vocês mandem uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, em relação a tudo que a gente conversou, em relação ao Outubro Rosa, e aquilo que realmente gere essa cultura de autocuidado com essas mulheres. Porque, como bem vocês disseram, a saúde em primeiro lugar. Depois que a gente está com a saúde já comprometida, não adianta, né, ficar reclamando, refletindo, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, sendo que você teve as oportunidades para fazer isso. Então, gerar essa consciência, principalmente para as mulheres empresárias que têm negócio, que é o público aqui do programa, é que elas entendam que sim, é importante e você precisa ter isso obrigatório na sua semana, no seu dia a dia. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para essas mulheres. Pode ser você primeiro, Kênia. Pode ser.
você? Ah, então vamos lá. Então, mulheres, né, meninas, né, se tratem com carinho, com amor. Não fiquem juntando dinheiro para vocês não usufruir, não é? Porque muitas vezes, Verdade. quando a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, você adoece e aí você vai gastar o dinheiro que você juntou com saúde, né? E muitas vezes não usufrui o que você produziu, tá? Então, devemos trabalhar sim, mas devemos nos amar em primeiro lugar, né? E um ato de amor primordial é cuidar de si mesmo, é fazer algo que o outro não pode fazer por você, tá? Então, a mensagem que eu deixo, né, para o coração de vocês é: se cuide e se amem. E isso tem que ficar como primeira opção, né? As mulheres em geral, as mulheres empreendedoras, as mulheres que não são empreendedoras em geral, em primeiro lugar é o cuidado com a casa, com os filhos, né, com o marido, e elas vão ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Então, o recado para o coração é: mulheres, vocês vêm em primeiro lugar, tá? Maravilha. E você, Jana? Sim, a Kênia já falou algo muito importante, né? Que é a importância da gente se priorizar. Eu quero deixar um recado que é muito importante para essas mulheres que estão nos ouvindo, que elas sentindo a necessidade, que elas busquem fazer psicoterapia, Uhum. que elas busquem o autoconhecimento, para que ela se sinta merecedora de ser cuidada, para que ela se sinta merecedora de ser prioridade na agenda dela. Então, assim, se você sentir necessidade, busque o autoconhecimento, busque fazer psicoterapia, busque entender por que você não se coloca enquanto prioridade, entender porque na sua agenda muitas vezes você coloca os compromissos e as outras pessoas em primeiro lugar. E dizer que a psicoterapia ela pode auxiliar muito nesse processo, para as mulheres também, né, que se depararem com essa situação, com o diagnóstico, né, de câncer de mama, que a psicoterapia, ela auxilia muito no enfrentamento dessa doença, no processo do tratamento. Então, que é muito importante a gente entender que saúde mental é fundamental, né? Então, invista na sua saúde mental, seja para buscar autoconhecimento e entender porque muitas vezes você não se prioriza, seja para você enfrentar situações, diversidades que você está passando na sua vida e, de repente, você percebe que precisa de uma ajuda profissional para enfrentar essa situação. Então, é isso. Cuidem-se com muito carinho e lembre-se sempre que o autocuidado é algo que só você pode fazer por você. Exatamente. E eu queria que vocês deixassem, né, falassem um pouquinho do trabalho de vocês, já deixassem o Instagram para as mulheres que estão aqui seguir vocês. Legal, né? Eu sou enfermeira de formação e eu tenho trabalhado com mulheres, adultos e idosos, né? Então, assim, o olhar principal que nós procuramos desenvolver com os pacientes é a promoção da saúde. Então, se eu consigo tirar um tempo para olhar, para me cuidar, eu consigo, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente observa é que, assim, conforme você vai envelhecendo, o seu principal objetivo é envelhecer saudável. Uhum. Então, você não pode ter o desejo de envelhecer doente. Então, a promoção da saúde ela tem que ser feita diariamente, né? Então, nós trabalhamos muito lá no Espaço JR com a promoção da saúde em diversas idades. A clínica ela conta com uma equipe de profissionais. Nós temos psicólogo, nutricionista, enfermeiros, né? Nós trabalhamos também com a psiquiatria. Então, a Janaína vai poder falar mais sobre as especialidades, mas o que motiva o coração dos profissionais em trabalhar na clínica é trabalhar com promoção da saúde. É claro que nós atendemos doença, né? Então, assim, quando a promoção falha, a doença ela se instala, mas a nossa
maior pegada, né? O nosso principal objetivo é trabalhar com a promoção da saúde. Maravilha. E qual é o seu Instagram, Kênia? Ah, sim. O Instagram é @Kenia, Kenia, .Oliveira. Podem me procurar lá e me seguir, tá? Maravilha. E Jana, e você? Então, a Kênia já falou, né? Uhum. A Kênia faz parte da equipe, o Espaço JR, então é JR, underline, Espaço Saúde, né? C sem C cedilha. Lá nós trabalhamos com promoção de saúde, então eu atendo tanto presencial quanto eu atendo online também. Uhum. Contamos com mais 5 profissionais da área da psicologia, psiquiatria, nutrição, neuropsicologia. O nosso intuito é justamente trabalhar no sentido de promover saúde mental e qualidade de vida. Então, a gente costuma fazer palestra, participar de movimentos de conscientização, incentivando as pessoas a cuidarem da saúde mental e a cuidarem para que tenham uma melhor qualidade de vida, né? E a Kênia faz um trabalho maravilhoso lá com as práticas integrativas em saúde. Inclusive, eu sou paciente dela. Ai, maravilha. Ótimo trabalho que ela faz. Inclusive, eu sou paciente dela lá nas práticas integrativas em saúde. Eu posso deixar o telefone do... Claro, pode sim. Olha, o telefone do espaço é 65, né, que é o nosso DDD, 99 9214 6822. Então, é 9214 6822. Se tiverem interesse, né, em conhecer o nosso trabalho, em agendar uma consulta, um atendimento, entre em contato com esse número. Maravilha. E o arroba é @JR, underline, espaço saudável. Isso? Saúde, espaço saúde. Espaço saúde, @JR, underline, espaço saúde. Vocês fazem atendimento online também, né? Também. Ai, maravilha. Então, mulheres, vocês que estão nos ouvindo aí, procurem, elas são maravilhosas, né? Eu já conheço a Janaína já há um bom tempo, né, Jana? Então, eu posso falar ali com propriedade de experiência, enfim, conheço a Jana já há um bom tempo, então, para mim é muito importante quando ela vem aqui, e agora também a Kênia, que faz parte também da equipe, da clínica, então é um prazer ter vocês aqui com a gente. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês estarem aqui, agradecer também as mulheres que passaram por aqui, pessoal também de Campinas, São Paulo, Recife, Pernambuco, Boa Viagem, Ceará, Carapicuíba, São Paulo, Contagem, Minas Gerais. Que bom que vocês passaram por aqui, ouviram sobre esse tema tão importante, que é cuidar de você, acima de tudo, né? A gente está falando da prevenção do câncer de mama, mas, acima de tudo, cuidar de você, mulher. É você em primeiro lugar, porque todas as outras coisas você vai com certeza direcionar, você vai cuidar, mas você em primeiro lugar, sua saúde mental, sua saúde física. Então, assim também vamos terminando o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não deixe de me seguir também, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado, e também o arroba da rádio, @Rádio Na Voz Delas. É um prazer ter vocês aqui com a gente, e eu deixo aquela minha mensagem final, né? Que mulheres elevam mulheres, e o apoio mútuo faz de nós mulheres de primeira classe. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Jana e Kênia. Tchau, tchau, rádio. Obrigada. Tchau, tchau.